Boa noite a todos, meu nome é Emery Correia e hoje irei apresentar um trabalho intitulado Diagnósticos Diferenciais para a Trombocitopenia canina na ausência de Ehrlichia canis, uma revisão narrativa da literatura feita sob a orientação do Dr. Yuri de Jesus Silva, pelo Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Jorge Amado, no curso de Medicina Veterinária, ao qual nós dois estamos vinculados. Este trabalho também foi submetido e aprovado pelo IAPROMEDVET na temática 001 Clínica Médica de Pequenos Animais. A trombocitopenia pode ser definida como uma redução do número de plaquetas circulantes, e isso vai acabar gerando alguns problemas hemostáticos nos pacientes. A trombocitopenia ela costuma ser um dos principais achados clínicos que podem surgir na rotina clínica de pequenos animais, principalmente cães. E normalmente, muitos veterinários costumam associar imediatamente a erliquiose monocítica canina provocada pela bactéria Ehrlichia canis. Mas isso pode acabar sendo muitas vezes um erro, porque existem diferentes outras causas, né, outros diagnósticos diferenciais para a trombocitopenia canina. E justamente por isso a gente tem que sempre prezar por uma investigação feita com qualidade para evitar possíveis erros no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi justamente identificar outros diagnósticos diferenciais possíveis para a trombocitopenia canina. Para isso, realizamos uma revisão narrativa da literatura, onde utilizamos as bases de dados Google Acadêmico, Cielo, NCBI e minha biblioteca. Tivemos como linha temporal produções científicas que foram publicadas entre 2016 e 2025, incluindo artigos e outros tipos de produções acadêmicas que estavam nos idiomas inglês, português e espanhol, e como critério de exclusão não utilizamos monografias, teses, dissertações e resumos, sejam eles expandidos ou simples. No final, 36 trabalhos fizeram parte da composição final desta produção científica que estou apresentando a vocês. Entre os resultados, identificamos algumas causas infecciosas que podem sim provocar a trombocitopenia em cães, que não estavam ligadas à Ehrlichia canis, a infecção por Ehrlichia canis. Mas o grupo principal de agentes infecciosos que vão causar a trombocitopenia também fazia parte da erliquiose, né, que são as hemoparasitoses. Entre elas, a babesiose canina, provocada pela babésia, a leishmaniose visceral, a rangeliose e principalmente a anaplasmose canina, provocada aqui no Brasil principalmente pela Anaplasma platis, que é uma rickettsiose, assim como a Ehrlichia canis, que tem predileção por células plaquetárias, no qual elas vão invadir seu interior e se multiplicar dentro delas, provocando a sua lise. Também identificamos que alguns distúrbios hematológicos podem sim causar a trombocitopenia, como, por exemplo, a hipoplasia medular, que vai acabar reduzindo o número de plaquetas, e a aplasia medular, que pode até mesmo zerar a produção de plaquetas naquele paciente, em algum determinado momento. Também identificamos algumas causas imunomediadas, né, que no caso é a trombocitopenia imunomediada, que ela pode ser idiopática ou secundária, onde o próprio organismo ele vai acabar reconhecendo as plaquetas como uma ameaça e vai acabar destruindo elas. Alguns processos inflamatórios sistêmicos também podem causar, e alguns distúrbios de coagulação, como por exemplo o CID. Neoplasias, intoxicações, sejam por medicamentos, alimentos ou plantas tóxicas. E também identificamos causas iatrogênicas como responsáveis por uma trombocitopenia, mas que não é uma trombocitopenia de verdade, é uma pseudotrombocitopenia, que pode acabar ocorrendo na agregação plaquetária durante ou após a coleta do sangue para um hemograma. Com isso, concluímos que a trombocitopenia ela possui uma causa multifatorial e a contagem plaquetária isolada ela não é suficiente para fechar um diagnóstico preciso. A interpretação daquele paciente deve sempre ter como base a análise dos sinais clínicos, principalmente, né, que deve ser feita uma anamnese boa, né, uma boa anamnese para identificar quais são os sinais clínicos, quais são os problemas quando eles surgiram, e, junto a isso, associar elas à análise dos exames complementares. E assim eu encerro este trabalho. Muito obrigado a todos.